A onça apareceu na live. Então, aleluia. Então, Jesus ele falou: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Aconteceu no interior de São Paulo, na cidade de Vinhedo. O pastor Paulo Henrique, de apenas 19 anos, ele conta aí no seu testemunho que ele foi orar no monte. E chegando no monte, ele encontrou uma igreja, membros de uma igreja que estavam ali orando no monte. Ele ficou por ali orando também. E em algum tempo, as pessoas que estavam em oração ali no monte se retiraram, aquela igreja se retirou. Ele ficou sozinho em oração. E aí ele disse que resolveu abrir uma live. Então, assim, já que eu estou aqui, já orei, vou ministrar aqui uma mensagem através de uma live, vou entrar ao vivo e vou passar aqui uma mensagem de Deus. Foi quando aconteceu esta circunstância totalmente inesperada, né? No fundo do vídeo ele estava fazendo ali, ele estava vendo ele mesmo ali, né? Estava vendo a mata no fundo, e ele viu a movimentação de alguma coisa passou no fundo, e era a onça parda. Ela chega ali no final e ali ele agiu exatamente certo. Uma primeira lição que nós podemos ver, ou que nós podemos concluir nesse vídeo, nesse acontecimento, uma análise bíblica da situação, né? A primeira coisa é se nós estamos andando com Deus, né? Ele foi orar, ele estava em oração junto com os irmãos, depois ele queria ministrar uma mensagem de Deus. Se nós estamos andando com Deus, Deus vai nos iluminar para a gente fazer a coisa certa. E aí ele teve um pensamento certinho, porque ele diz aí no seu testemunho, né? Ele diz aí na sua palavra. A primeira coisa que eu pensei é o seguinte: se eu correr, pior. Eu vi que aquela onça se aproximando atrás de mim. Eu falei: que bicho é esse? Olhei para trás, era a onça. Aí eu fiquei parado lá naquele momento. E aquele momento que eu comecei a ficar parado, eu tava pensando. Eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque se eu correr, a onça me pega. Se eu andar, tentar ameaçar, a onça vai me pegar também. O que eu pensei? Eu usei a sabedoria. Eu vou ficar quieto, vou ficar manso, parado, e vou ficar em pensamento clamando a Deus. Isso que eu fiz. Então Deus iluminou certinho, porque os cientistas, os biólogos que acompanham esses animais, né, o predador, no caso aí a onça parda, se você dá de cara com um animal desse em uma floresta, se você correr é pior. Sabe por quê? Porque os predadores, eles correm muito mais que a gente, em sua maioria. E você pega a visão do felino e ele olha ali e vê um outro animal maior do que ele, mas que fica parado e olha de frente para ele. Aquela firmeza, muitas vezes, desarma o predador e ele então finge que só está passando por ali, observando o ambiente e vai embora. Se o comportamento do pastor Paulo Henrique tivesse sido outro, se ele começa a se afastar, se ele começa a ficar temeroso, ou até mesmo se ele entra em pânico e corre, aí o predador ia mudar a sua postura. A segunda coisa que é interessante a gente analisar é que ele usou o instrumento que ele aprendeu com Deus. Na hora da dificuldade ele não esqueceu. Primeira coisa, ele clamou a Deus. E nós não precisamos ter vergonha disso, é isso mesmo. O Senhor nos fala para a gente clamar a Ele, a gente orar em primeiro lugar a Ele, e Ele diz: Senhor Deus, tira essa onça daqui. Né? Jesus, tira essa onça daqui, Jesus. Tira, meu Deus, essa onça daqui. Né? E em alguns momentos da nossa vida nós precisamos falar isso: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Né? Me ajuda aqui naquilo que eu estou passando e vivendo. E ele fez certinho, ele usa esse instrumento. E aquela onça vai se distanciando, ele até filma ela indo embora, foi embora. Mas desse acontecimento, queridos irmãos, nós podemos tirar as seguintes lições. Né? Em primeiro lugar, andar com Deus. Se a gente andar com Deus, se a gente se consagrar a Deus, nós vamos ter o quê? A iluminação de Deus nos momentos da nossa vida para tomar as nossas decisões. Não é mesmo? Em segundo lugar, usar esse instrumento que é a oração. Glória a Deus por isso. E graças a Deus que não aconteceu nada com esse irmão, porque o Senhor é com ele. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.